Prosseguindo o nosso vídeo, customização de varas de fly fishing, parte 4. Nesta parte do vídeo nós vamos então entender e exemplificar um processo crucial para assim iniciarmos a montagem do nosso equipamento de pesca. Seja esse equipamento destinado para uma pesca com uso de molinete, carretilha ou fly, tá? Para todas as montagens de varas de pesca, precisamos determinar um ponto crucial ao iniciarmos num blank virgem. Ou seja, este ponto é bastante polêmico e já gera bastante conflito entre montadores de varas, fabricantes, que cada um tem um conceito e segue o seu raciocínio. Do que eu estou falando exatamente? Estou falando da espinha da vara. Ou seja, para que você possa assim determinar uma espinha de uma vara, você precisa entender o processo construtivo da mesma. Sendo feito então o tecido de carbono montado no mandril de aço, como é o exemplo aqui. No caso, ele vai sofrer um enrolamento, tá? Deste processo do pré-pack, ou seja, essa manta de grafite, neste eixo de aço, tá? Esse processo, depois de elaborado, vai gerar a espinha da vara. Nós vamos entender melhor depois que eu passar para o quadro, onde eu fiz uma pequena demonstração ali, teórica, de como entender o processo de espinha e como ela se forma. E por que é importante, então, determinarmos a espinha e, assim, utilizarmos este processo de localização para determinarmos a fixação do nosso reel sit, como também do nosso cabo e das guias na posição alinhada à espinha ou contra a espinha, ou até 90 graus à espinha. Podemos observar aqui na lousa ou no quadro branco, tá? Um processo que eu fiz aqui, um esquema sucinto, muito simples, de como é feito a montagem de uma vara de carbono, tá? Levando em consideração que o carbono hoje em dia é uma das matérias-primas que mais podemos utilizar dentro da fabricação de varas, tá? Em sua grande maioria é o que você encontra mais facilmente no mercado. A segunda vara, que talvez seja mais popular nos dias de hoje, vem a ser a fibra de vidro, tá? E depois, aqueles afortunados, o bambu. Mas fazendo aí uma analogia do começo da história da pesca, principalmente da pesca com mosca, que eu já comentei nos vídeos iniciais, que assim fiz no meu curso, e apresento para vocês, é fato de lembrança que nós podemos constatar que as primeiras varas, assim conhecidas e descritas em livros, não é? Podemos dizer que foram feitas com varejão de madeira ajustada, ou seja, uma vara inteiriça, no qual na ponta se colocava uma linha feita com crina de cavalo. E aí se adaptava um pequeno anzol que imitava algum inseto. Esses são os primórdios da pesca com mosca. Da mesma forma, foi-se melhorando com o avançar do tempo e as varas começaram a ser trabalhadas em um outro material, conhecido como bambu, não é? O bambu propicia fazer não somente com o próprio caniço, mas também com os segmentos dele, agregados, colados, de forma a se fazer varas de pesca em geral, inclusive de pesca de mosca, tá? Ou seja, a fabricação pós-guerra de uma vara feita com fibra de vidro foi de larga escala atender o mercado da pesca. Observando então, nessa parte do esquema que eu desenhei, aqui nós temos três condições de ações de vara, tá? A parte número 1 aqui, a número 2 e a número 3, tá? A número 1 é uma ação lenta, a número 2 moderada e a ação 3 pode ser rápida ou extra rápida. Entendendo isso, vocês vão entender que as outras metodologias de construção de varas vão seguir muito próximo desse raciocínio, seja em relação à ação, quanto em relação à carga.
Com relação à ação, nós podemos observar que o primeiro triângulo é um perfil que poderia se dizer de uma seção ou de uma parte inteira de uma vara de pesca, tá? Levando em consideração aqui, nesta parte da base desse triângulo, o butt, ou seja, a parte final da base da vara, e aqui podemos dizer que seria o tip, ou seja, a parte inicial da vara, a ponteira da vara, tá? Nessa segunda condição aqui, nós temos uma ação moderada, levando em consideração que o triângulo sofre aqui uma pequena estreitamento aqui, criando aqui então a mais ou menos metade do comprimento total, ou seja, isso vai gerar uma ação de vara moderada. E aqui nesta questão 3 de um perfil de uma vara rápida, nós temos então este estrangulamento do triângulo feito a 1/3 ou um pouco menos, sendo aí quanto mais estreito vai ficando para cá, mais rápida ela vai ficando, ou seja, extra rápida ou ultra rápida. E aí vocês vão percebendo o seguinte, a base sempre vai ser mais larga, porém a ponteira aqui, ela vai ter um comprimento aqui de alongamento, quando assim sofrer o processo de enrolar esse triângulo no mandril, tá? Você vai ter aqui uma base com uma certa quantidade de material. E aqui vocês vão vendo que vai reduzindo o material, tá? Muito bem. Aqui é a mesma coisa. Você repara que até esse ponto aqui, ó, onde tem mais material, nós vamos ter uma parte mais forte da vara aqui, até este trecho aqui. Daqui para cá você vai ter uma vara com condição mais flexível. Então ela começa a ser flexível mais ou menos da metade para frente, até a ponteira, até aqui o tippet, ó, até aqui. Já no caso de uma vara rápida ou extra rápida, você vai ter uma condição de material a ser enrolado bastante forte aqui, e quando chega na ponteira ele começa a ficar mais fraco, ou seja, mais flexível, o que vai dar a ação de ponta dela aqui, tá? Então, desta forma, do perfil que é cortado no tecido de carbono, conhecido como pré-peg, é que vai ser tirado, então, a ação da vara, que é um dos segredos que são bem guardados pelos fabricantes. Pode-se ter noção de que uma vara de uma marca para outra, essas réguas vão ter suas particularidades em dimensões, tamanhos e outros detalhes mais. A grosso modo, podemos dizer que as réguas são feitas de aço inox com codificações como um pequeno furo para assim acomodar quando não em uso e ficarem guardadas, né, de fácil acesso. Se uma vara de 4 partes, nós vamos ter de certo uma etiqueta dizendo o padrão da vara, o tipo de ação que ela vai ser, se rápida ou extra rápida, o modelo deste padrão de vara que está sendo comercializado por esse fabricante. Levando em consideração que uma vara, quando assim possui 4 partes, como essa aqui, ó, vara X4A, ela é feita em 4 partes, nós vamos ter 4 segmentos de régua para assim formarmos o blank, sendo que cada segmento é feito com um segmento de mandril, como também um perfil de corte do pré-peg, tá? Assim formando então depois, quando todos unidos, uma peça única, tá? De fácil montagem e desmontagem para facilitar a vida do pescador. Quem diz 4, diz 2 ou diz 3, ou diz uma peça só, que seria uma peça inteiriça. As varas de tubulação inteiriça são feitas com uma peça inteira dessa e um mandril também no comprimento assim pré-determinado, ok? Muito bem. Quem pensou aí que as varas de secção, ou seja, de 2, 3, 4, 5 partes, 6 partes, até 8 partes, eu já vi varas aí sendo comercializadas, não são feitas de uma peça só, e sim de segmentos das mesmas, tá?
Muito bem, aproveitando então o ensejo aqui deste quadrante, nós podemos falar também que o casting, ou a carga que a vara vai arremessar, está correlacionada diretamente com esse padrão de sistema também utilizado para dar a ação. Com relação então a Power Rods, ou potência das varas de pesca, nós entendemos então que, diferentemente da ação que a vara tem quando assim trabalha, nós temos que levar em consideração a quantidade de carga, ou seja, o peso que esse blank está destinado então a ser utilizado. Quem determina então esta condição, e é neste momento que assim ela é feita, são as engenharias de varas de pesca, ou seja, o engenheiro que vai projetar esse blank ou esses blanks leva em consideração toda a teoria que assim é aplicada, como também depois os testes que assim são feitos no blank para levar ao mesmo o estresse máximo de carga, ou seja, de peso que ele vai suportar. O power de uma vara de pesca está diretamente ligada não à ação da mesma, mas sim à quantidade de camadas que eu me utilizo de carbono ou de um misto de carbono com fibra de vidro, ou o sentido que a fibra do carbono, a fibra de vidro ou a fibra de outros materiais como boro, níquel, titânio, tá? Podem ser colocados e dispostos, como também a quantidade de camadas que assim são dispostas para melhorar a robustez da tubulação do blank. Quando assim finalizado, uma vara extra heavy vai ter uma parede interna no seu tubo muito maior do que uma vara ultralight. Concordam comigo? Uma vara ultralight, de certo, vai precisar de uma camada só de carbono, tá? Já uma vara extra pesada, várias camadas de carbono são colocadas aqui, ou seja, vários tecidos sobrepostos. Depois vão sofrer, então, o processo que eu vou explicar na parte de baixo aqui do vídeo. Explicado isso e entendido, percebemos, então, que a ação da vara corresponde à resposta que a mesma tem quando fisgando ou quando arremessando, e a potência está ligada diretamente ao peso. Aqui na parte inferior do gráfico, eu desenhei, então, um mandril com um tecido de carbono que vai ser envolvido nesse mandril, tá? O sentido, então, desta seta aqui indica que este tecido aqui vai ser envolto a este mandril. A matriz de corte ou esta régua para assim definir a ação da vara, como também a sobreposição e sentido das fibras que vão ser aqui dispostas, não é? Quantas camadas vai gerar então a potência do equipamento. Podemos concluir então que esta matriz de corte como o mandril são duas peças com segredos industriais que são muito bem guardados para que as empresas se resguardem então de que outros concorrentes não obtenham a mesma qualidade dos seus produtos. Como também a manta de tecido, a sobreposição e os reforços são assim também outros segredos, sendo então mantas feitas sobre medida ou com especificações técnicas pela engenharia de pesca de cada empresa. Com relação então à resina que é aplicada sobre o tecido, quando assim vem da fábrica que o produz, para então ser produzida o nosso tubo de blank, é certo que os fabricantes também de varas de pesca mantêm como segredo industrial a qualidade da mesma, variando então a sua composição química e sendo possível de obtermos aí resinas de uma qualidade mais popular e uma resina de padrão mais top. Ou seja, quanto mais caro for a combinação de tecidos, entremeios, ligas de metais ou o padrão da qualidade da resina, vai diretamente influenciar no preço final do seu blank.
Podemos encontrar aí no mercado da pesca blanks de preços bastante confortáveis a padrões de alto custo. Ou seja, entendendo todo o processo de confecção de um mesmo e toda a engenharia que vem por detrás, quanto mais complexo for, quanto mais caro e quanto mais longo o blank, mais vai ser necessário de uso de uma engenharia de top de linha. Com isso, todo esse segredo se transforma em um segredo industrial, fazendo com isso as variações de marcas que nós podemos encontrar aí no mercado da pesca. Creio que com isso vocês consigam entender agora por que nós temos essa variação tão grande de produtos de baixa qualidade por um preço muito simbolicamente barato e valores às vezes astronômicos num equipamento de uma marca tal. É por causa disso, a tecnologia e a engenharia que está por detrás. Como chega então esse tecido de carbono impregnado com resina na empresa que se destina a fazer os blanks? Ele chega sob forma de um rolo de tecido e este rolo então é fixado em um suporte de forma a facilitar o operador executar a retirada desse tecido no comprimento desejado para assim iniciar o lote de varas que está predestinado a fazer. De forma que, para evitar danos a essa resina, contaminação, como também facilitar o processo de corte, a superfície desta resina é protegida por um filme plástico, que deve ser retirado após o processo de corte, quando chega nessa etapa aqui. Essa etapa aqui, então, se destina ao início da fixação entre o mandril e o tecido de carbono, que assim foi previamente cortado. Este tecido de carbono junto ao mandril não vai se unir de forma fácil, apesar de nós já termos tirado o filme plástico aqui. Essa resina ainda não tem uma pega suficiente para aderir ao mandril e passar para a próxima etapa. De forma que nós precisamos então utilizar uma parte térmica, que é dada então por um ferro elétrico, como esse aqui que eu desenhei. Este ferro elétrico então, ele é passado na superfície do mandril e na borda do tecido, gerando então o contato entre os dois, tá? Reparem aqui que nesta superfície aqui da régua, ela possui uma parte reta. Esta parte reta vai ser então a nossa linha guia para assim ficar tudo alinhado com o mandril. Isso vocês vão entender mais à frente. Passando daqui então, esse tecido unido já pela borda no mandril vai para esta mesa deslizante que tem a função então de trazer esse tecido enrolado, como está desenhado aqui, ó, todo aderido ao perfil. O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter uma base fixa e uma parte superior móvel, com uma certa pressão para manter aqui a integridade do tecido que vai ser enrolado em volta desse mandril. Ou seja, o processo seria mais ou menos, aqui nós temos o mandril, a base da mesa, e ela vai fazer isso aqui, ó, tá? Sob pressão e mantendo a integridade de ponta a ponta do nosso blank perfeito, sem criar nenhum vácuo ou ar, para assim não dar problema depois quando a peça finalizar. Após sair daqui, nós temos então um tubo revestido com esse tecido, mas não finalizado. Vamos passar por um processo, então, numa outra máquina que seria para aplicar a fita de celofane. Essa fita de celofane vai revestir toda a parede do blank, de forma que ele possa entrar para cozimento e assim não sofrer nenhum problema na parte da resina nem do tecido de carbono. Esse celofane é o que dá aquele friso bonito, que alguns gostam, outros não, tá? Dependendo do fabricante, esse friso então é polido,
e é retirado ou retificado. Esse celofane, então, vai ser a proteção desse mandril e desse tecido, entra no forno de alta temperatura por um período e ao sair já está então a resina totalmente aderida ao blank e com isso precisamos usar uma máquina para retirar esse mandril que vai ficar fora, deixando o tubo oco. Isso é feito com uma prensa hidráulica de forma a se extrair esse mandril e após a extração desse mandril nós temos o nosso blank semi-preparado, tá? O que vai ser então codificado para os devidos tamanhos, diâmetros e encaixes, tá? Com isso nós temos então o tecido de carbono, nós podemos catalogá-lo como um padrão stand IM6 de 33 toneladas de milhões de módulos, o que sai a um preço bastante significativo e atrativo. E outros padrões que nós podemos ir subindo na escala, IM7, IM8, o IM10, por exemplo, ele vai já em torno de 45 milhões de módulos e vai subir também o preço. Já o IMX, ele chega à faixa de 65 milhões de módulos. E um detalhe interessante a ser considerado de um grafite IM6, ele apesar de ser um pouco mais pesado, ele tem uma resistência mecânica maior a impactos e a batidas. Já um grafite de 72 milhões de módulos de carbono já vai ter um preço elevadíssimo, mas tem essas particularidades que temos que levar em consideração. Não resiste a impactos e batidas, tá? Temos que levar isso em consideração. O preço é alto, o peso é baixo, a resistência é boa, mas certos tipos de ação do blank pode danificar em quebra. Então isso é um fato que nós precisamos atentar. A partir daí nós podemos concluir então que o sistema de uma vara lenta, moderada e rápida consiste no perfil também da base não ser muito diferente da ponteira, ou seja, a base ela tem uma particularidade de espessura e de largura não muito longa, não muito diferente. Já a moderada, você já vai sentir uma grande diferença na base e a rápida ou extra rápida vai ter uma base muito larga e a ponteira bem fina, tá? O que gera então a ação de 1/3 a 1/4 da parte final. Podendo então catalogar a vara em ultralight a extra pesada. Combinando todo esse sistema, podemos entender então que a nossa espinha da vara consiste então nessa solda aqui, ó, que você vai ter neste ponto aqui, inicial. Esta parte inicial aqui, ó, aonde vai ter essa sobreposição de material em um ponto reto, o quanto mais reto for, melhor a condição de trabalho do blank, e melhor acabamento e melhor preço também ele vai ter, né? Por sua vez, a espinha se encontra neste ponto exato aqui, ó, para que vocês então entendam quando assim comentar no próximo vídeo.